Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 27. Os da casa de César. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versos de 12 a 14. O Evangelho sempre alcançou seu maior sucesso entre as classes mais humildes. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não seria de esperar que Paulo, pobre prisioneiro e sem amigos, pudesse obter a atenção das classes ricas e tituladas dos cidadãos romanos. Toda a sua vida, física, mental e moral, estava em um plano diferente do deles. Para essas classes de pessoas, o vício apresentava todas as suas brilhantes seduções e retinha-as como cativos voluntários. Mas dentre as cansadas e necessitadas vítimas de sua opressão, mesmo dentre os pobres escravos ignorantes e degradados como eram, muitos alegremente ouviam as palavras de Paulo e encontravam na fé cristã esperança e paz que os animavam nas agruras de sua sorte. Todavia, conquanto o trabalho do apóstolo começasse com os humildes e modestos, sua influência se estendeu até atingir o próprio palácio do imperador. Roma era, nesse tempo, a metrópole do mundo. Os arrogantes Césares estavam promulgando leis para quase todas as nações da terra. Reis e cortesãos ou ignoravam completamente o humilde Nazareno, ou o consideravam com ódio e desprezo. Contudo, em menos de 2 anos, o Evangelho teve acesso desde a humilde casa do prisioneiro aos recintos imperiais. Paulo estava em cadeias como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada, escreveu ele. Dentre os santos que enviaram saudações à igreja de Filipos, o apóstolo menciona principalmente os da casa de César. Em nenhum lugar poderia haver uma atmosfera menos propícia ao cristianismo do que na corte romana, que tinha como chefe aquele monstro de impiedade, o imperador Nero. Nero parecia ter apagado de sua alma o último vestígio divino e mesmo humano, havendo recebido o ferrete de Satanás. Seus assistentes e cortesãos eram, em geral, do mesmo caráter que ele, violentos, envelhecidos e corruptos. Segundo todas as aparências, seria impossível ao cristianismo firmar pé na corte e no palácio de Nero. Contudo, neste caso, como em muitos outros, ficou provada a veracidade da afirmação de Paulo de que as armas de sua milícia eram poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mesmo na casa de Nero foram ganhos troféus para a cruz. Dentre os vil servidores de um soberano ainda mais vil, foram ganhos conversos, os quais se tornaram filhos de Deus. Não eram eles cristãos em segredo, mas abertamente. Não se envergonhavam de sua fé, sentiam a mais calorosa afeição por aqueles que eram mais antigos na fé e experiência cristã, e não tinham medo nem se envergonhavam de reconhecê-los como irmãos. E por que meios se conseguiu entrada e uma firme posição em prol do cristianismo, onde sua simples admissão parecia impossível? Em anos anteriores, o apóstolo havia publicamente proclamado sua fé em Cristo com cativante poder, e por meio de sinais e milagres tinha dado evidência inconfundível do caráter divino do Evangelho. Com nobre firmeza, ele se erguera diante dos sábios da Grécia, e por seu conhecimento e eloquência silenciara os argumentos da presunçosa filosofia. Com indômita coragem estivera diante de reis e governadores e falara da justiça, temperança e do juízo vindouro, até que soberbos governantes tremessem como se já contemplassem os terrores do dia de Deus. Mas tais oportunidades não eram agora concedidas ao apóstolo, confinado como se achava em sua própria residência, podendo pregar a verdade apenas para os que ali viessem. Não tinha, como Moisés e Arão, ordem divina para ir diante do devasso rei com a vara de Deus
e demandar sua atenção e, em nome do grande Eu Sou, repreender sua crueldade e opressão. No entanto, foi nesse mesmo tempo, quando o principal advogado do Evangelho estava aparentemente separado do trabalho público, que esta grande vitória foi ganha para a verdade e membros da própria casa do imperador foram agregados à igreja. Em sua epístola aos Filipenses, Paulo atribui à sua própria prisão seu sucesso em ganhar conversos para a fé na casa de Nero. Expressa-se como temeroso de que os filipenses tivessem pensado que suas aflições tinham impedido o progresso do Evangelho. Assegura-lhes que um efeito contrário fora produzido. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Não foi pelos sermões de Paulo, mas por suas cadeias que a atenção da corte foi atraída para o cristianismo. Foi como cativo que ele tinha conquistado os governantes. Foi com seus grilhões que ele havia quebrado de muitas almas as algemas que as mantinham na escravidão do pecado. Nem isto foi tudo, declara ele. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A paciência e mansidão com que ele se submetia a um longo e injusto aprisionamento atraíam a atenção do público e forçavam a convicção sobre muitas mentes de que onde havia tal disposição para sofrer, deveria existir uma fé resoluta nas doutrinas defendidas. Seu bom ânimo sob aflição e aprisionamento era tão diferente do espírito dos desafortunados e afligidos do mundo, que eles não podiam ver senão que um poder mais alto do que qualquer influência terrestre habitava com ele. Sua coragem e fé eram um contínuo sermão. E pelo seu exemplo, outros cristãos foram impelidos a uma ousadia maior. Sentiram que não seriam perdedores por se tornarem defensores da verdade e fazerem avançar a obra da qual Paulo estava temporariamente afastado. Desta maneira, quando parecia que a utilidade do apóstolo havia se acabado e ele quase nada mais podia fazer, suas cadeias tiveram tal influência que ele alcançou para Cristo molhos em campos aparentemente impossíveis de serem trabalhados. Quando um servo de Deus é retirado do trabalho ativo, quando sua voz não é mais ouvida em encorajamento e repreensão, nós, em nossa curta visão, frequentemente concluímos que sua utilidade chegou ao fim. Mas o Senhor não o considera assim. As misteriosas providências que com frequência lamentamos são designadas por Deus para realizar uma obra que de outra forma jamais seria feita. O cristão que manifesta paciência e bom ânimo sob aflição e sofrimentos, que enfrenta a morte com a paz e calma de uma fé inabalável, pode realizar muito mais para vencer a oposição dos inimigos do Evangelho do que poderia ter efetuado se tivesse trabalhado dia e noite com a máxima energia para levá-los ao arrependimento. Quando os servos de Cristo se movem ativamente através do país para contender contra os erros e superstições prevalecentes, estão fazendo a obra que o Senhor lhes confiou, estando em defesa do Evangelho. Mas quando, pela maldade de Satanás, são eles perseguidos, sendo embaraçado seu trabalho ativo, e são lançados na prisão como Paulo, e finalmente arrastados ao cadafalso ou à fogueira, é nesse transe que a verdade alcança seu maior triunfo. Aqueles que antes duvidavam são convencidos da sinceridade desses arautos do Evangelho, ao selarem eles sua fé com o próprio sangue. Das cinzas do mártir brota abundante colheita para o celeiro de Deus. Ninguém pense que, por não ser mais possível trabalhar ativa e diretamente para Deus e sua verdade, que não tem mais serviço a fazer nem recompensa a esperar. O verdadeiro cristão nunca é posto de lado. Deus o usará eficazmente na saúde e na enfermidade, na vida e na morte. É nas trevas da aflição, privação, provação e perseguição que a luz da fé cristã brilha mais intensamente e as promessas do Senhor são vistas como mais preciosas.
E quando a sepultura recebe o Filho de Deus, ele, estando morto, ainda fala. Suas obras o seguem. A lembrança de suas palavras de admoestação e encorajamento, de sua firme adesão à verdade sob todas as circunstâncias, fala mais poderosamente do que mesmo seu exemplo vivo. A paciência, bem como a coragem, têm suas vitórias. Conversos podem ser ganhos pela mansidão diante das provas, não menos do que pela ousadia ou pelo espírito de aventura. Se os cristãos, em chegando o tempo, aceitassem com resignação seu afastamento do trabalho ativo e descansassem da luta, abrindo mão do fardo de suas pesadas responsabilidades, aprenderiam suave lição aos pés de Jesus e veriam como seu mestre os está usando tão eficientemente ainda como quando eles estavam no mais ativo labor. Quando as igrejas cristãs, a princípio, souberam que Paulo desejava visitar Roma, tiveram a expectativa de um triunfo assinalado para o Evangelho. Paulo levara a verdade a muitos países, proclamara-a em grandes cidades. Não poderia ser esse campeão da fé ser bem-sucedido em ganhar almas para Cristo, mesmo na corte de Nero? Mas suas esperanças foram aniquiladas pela notícia de que Paulo fora a Roma como prisioneiro. Tinham confiantemente esperado ver o Evangelho estabelecido nesse grande centro e estender-se rapidamente a todas as nações até que se tornasse na terra um poder predominante. Quão grande foi a decepção deles! Falharam as expectativas humanas, mas não o propósito divino. Paulo não podia trabalhar como havia esperado, todavia, antes do final daqueles 2 anos de aprisionamento, ele pôde dizer: minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E dentre aqueles que enviam saudações aos filipenses, ele menciona principalmente os que são da casa de César. O zelo e fidelidade de Paulo e seus colaboradores, não menos do que a fé e obediência dos conversos ao cristianismo, sob circunstâncias tão desfavoráveis, deveriam ser uma reprovação à indolência e descrença dos seguidores de Cristo. Nunca devemos permitir, por nossa curta visão humana, limitar os planos e a obra de Deus. Jamais nos excusemos dos esforços de ganhar almas para Cristo, mesmo nos campos menos promissores. O apóstolo e seus ministros subordinados poderiam ter argumentado que os servos de Nero estavam sujeitos às mais ferozes tentações, circundados pelos mais formidáveis empecilhos, expostos à mais implacável oposição, e que, sob tais circunstâncias, seria em vão chamá-los ao arrependimento e à fé em Cristo. Fossem eles convencidos da verdade, como poderiam prestar-lhe obediência? Mas o Evangelho foi apresentado a essas almas, e houve algumas entre elas que decidiram obedecer a qualquer preço. Não obstante os obstáculos e perigos, elas andariam na luz, confiando que Deus lhes daria a oportunidade de fazer sua luz brilhar em benefício de outros. Quem poderia ser colocado em circunstâncias mais desfavoráveis para a vida religiosa, ou que lhe fosse exigido maiores sacrifícios, ou que encontrasse maiores perigos, ou que trouxesse sobre si mesmo mais feroz oposição do que aqueles que estavam na corte de César e que haviam trocado o paganismo pelo cristianismo? Ninguém pode estar em tão difícil situação que não possa obedecer a Deus. Há muito pouca fé nos cristãos de hoje. Estão dispostos a trabalhar para Cristo e sua causa somente quando podem ver para si mesmos uma perspectiva de resultados favoráveis. A graça divina acompanhará os esforços de todo verdadeiro crente. Esta graça nos é suficiente sob todas as circunstâncias. O Espírito de Cristo exercerá seu poder renovador e aperfeiçoador sobre o caráter de todos os que são obedientes e fiéis. Deus é o grande Eu Sou, a fonte do ser, o centro de autoridade e poder. Seja qual for a condição ou situação de suas criaturas, elas não podem ter desculpa suficiente para a recusa em responder aos requisitos divinos. O Senhor as considera responsáveis pela luz que brilha em sua senda. Podemos estar cercados de dificuldades que nos parecem descomunais,
e por causa destas podemos excusar-nos para não obedecer à verdade como ela é em Jesus, mas não pode haver nenhuma excusa que resista à investigação. Se pudesse haver uma desculpa para a desobediência, nosso Pai Celestial provar-se-ia injusto, dando-nos condição de salvação que não podemos cumprir. Cristãos empregados em uma família irreligiosa são colocados em circunstâncias um tanto semelhantes àquelas dos membros da casa de César, e merecem nossa simpatia porque, se eles procuram viver vida religiosa, sua situação com frequência é de grande provação. São provados quanto à guarda do sábado e a outros princípios de fé. Poucos privilégios de fé lhes são concedidos, e se eles manifestarem interesse religioso, perderão o favor de seu empregador e trarão sobre si mesmos a zombaria de seus companheiros. Aquele que está numa situação assim tem mais do que uma batalha comum na qual combater, se é que ele permanecerá firme como testemunha de Cristo, um candidato ao céu. Mas não pode haver nada em seu ambiente que o excuse de atender às reivindicações de Deus. Sejam quais forem as dificuldades em sua vereda, elas não terão força para o impedir se ele estiver disposto a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O cristão não deve colocar diante de sua imaginação todas as provações que podem ocorrer ao longo de sua carreira. Ele deve apenas começar a servir a Deus e cada dia viver e trabalhar para a glória de Deus naquele dia, e obstáculos que parecem intransponíveis gradualmente diminuirão, ou se ele encontrar tudo o que tem temido, a graça de Cristo ser-lhe-á comunicada de acordo com a sua necessidade. A força aumenta com as dificuldades enfrentadas e torna-se vitoriosa. Daniel, o cativo hebreu, primeiro-ministro de um domínio real, encontrou grandes obstáculos para uma vida de fidelidade a Deus. Mas no próprio início de sua carreira, decidiu que qualquer que fosse a oposição, ele tornaria a lei de Deus sua norma de conduta. Ao manter sua firmeza no meio de provações menores, que diariamente enfrentava na corte de um rei pagão, sua fé, coragem e firmeza se fortaleciam. E quando saiu o decreto real proibindo-o de oferecer súplicas ao seu Deus, ele foi capaz, com a cova dos leões escancarada diante de si, de permanecer fiel aos princípios e a Deus. Aquele cujo coração está determinado a servir a Deus, encontrará oportunidade para servi-lo. Ele orará, lerá a palavra de Deus, buscará a virtude e abandonará o vício. Ele suportará o escárnio e a zombaria enquanto olha para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, que suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. Auxílio e graça são prometidos por aquele cuja palavra é verdadeira. Deus não deixará de cumprir sua promessa para todos os que confiam nele. Está alguém tentado a fazer de suas circunstâncias uma escusa para negligenciar a religião de Cristo? Lembre-se de que Satanás pode moldar uma dificuldade após outra para barrar o caminho daqueles que permitem a si mesmos serem assim impedidos. Que eles considerem a situação dos discípulos na casa de César, a impetuosa depravação do imperador, a devassidão da corte. Era como atirar-se ao fogo aceitar a Cristo sob tais circunstâncias. Se aqueles conversos cristãos puderam manter sua fidelidade no meio de todas as dificuldades e perigos de tal ambiente, ninguém pode apresentar um motivo suficiente para negligenciar as exigências do dever. Não existe tal coisa como impossibilidade para obedecer a Deus. Há um outro fato concernente àqueles discípulos digno de nossa atenção. Não somente eles foram ganhos para a verdade na casa de César, como lá permaneceram depois de sua conversão. Não se sentiram na liberdade de abandonar seu posto do dever. A verdade os havia encontrado onde eles estavam, e ali ficaram, e por sua vida e caráter testificaram do poder transformador da verdade. O exemplo desses cristãos tem grande peso pelo fato de que eles tinham comunicação direta com Paulo, e, portanto, recebiam do apóstolo instrução e conselho.
Isto ensina que os crentes nem sempre devem retirar-se de posições de dificuldade e provação e colocar-se onde haveria menos tentação e oposição. Tenhamos sempre em mente que nosso Salvador deixou as cortes celestiais e veio a um mundo poluído pelo pecado. Por sua própria vida, ele mostrou aos seguidores como eles podem estar no mundo e, contudo, não ser do mundo. Ele não veio para participar dos prazeres ilusórios do mundo, para ser dominado por seus costumes ou seguir suas práticas, mas para buscar e salvar os perdidos. Com este objetivo, e somente este, pode o cristão consentir em permanecer na companhia dos incrédulos. Ninguém que está procurando salvar sua alma deve, sem um bom motivo, colocar-se em uma atmosfera incompatível, ou onde estará circundado por obstáculos a uma vida religiosa. Mas se em tal posição ele recebeu a verdade, deve diligentemente indagar se Deus não tem ali uma obra para ele fazer em prol da salvação de outras almas. Que o cristão que se acha no meio dos descrentes possa, na providência de Deus, ser como o fermento escondido em 3 medidas de farinha, que está fazendo sua obra até que toda a massa esteja levedada. Uma vida cristã coerente realizará mais bem do que poderia ser realizado por muitos sermões. Seja qual for a posição do cristão, seja ela exaltada ou humilde, ele manifestará o poder da verdadeira religião pelo fiel desempenho dos deveres sob sua responsabilidade. Não é a ausência de provações ou tentações o que é mais favorável ao desenvolvimento do caráter cristão. Onde há as menores dificuldades a enfrentar, o cristão está em maior perigo de indolência espiritual. O Deus de toda a graça prometeu que o seu povo não será tentado acima de sua capacidade de suportar, mas que com a tentação dará um meio de escape. A constante exposição a objeções e lutas levará o cristão a uma maior vigilância e mais fervorosa oração ao poderoso Auxiliador. Provações extraordinárias, suportadas pela graça de Deus, darão ao crente uma experiência mais profunda e maior força espiritual quando a vigilância, paciência e firmeza são exercidas. Os seguidores de Cristo não devem esperar que serão considerados pelo mundo com maior favor do que o foi seu mestre. Mas aquele que tem a Deus como seu amigo e ajudador terá condições de enfrentar um longo inverno de frio desprezo, maltrato e perseguição. Pela graça comunicada por Cristo, ele pode manter sua fé e confiança em Deus sob as mais severas provações. Ele relembra o exemplo do Salvador e sente que pode suportar aflição e perseguição se puder assim adquirir simplicidade de caráter, humildade de coração e uma inabalável confiança em Jesus. O triunfo da fé cristã é sofrer e ser forte, submeter-se e assim conquistar, morrer o dia todo e contudo viver, suportar a cruz e desse modo ganhar a coroa de glória imortal.